Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação e também pela Rádio Web Ativa Comunicações. Começando a olhar para esta liturgia, a gente olha assim um evangelho tão grande, cheio de tanta coisa, de tanta riqueza, que nos leva realmente a pensar na mensagem de Jesus Cristo, o que Ele quer dizer para nós com tudo isso. E aqui nós estamos dentro hoje do terceiro discurso de Jesus, que está dentro do Evangelho de São Mateus, e que nós estamos vendo esses domingos. Vocês lembram que nós começamos com o primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha, o segundo discurso da luz e do sal, e hoje Jesus usa vários elementos nesse discurso que ele faz hoje. E que o livro do Eclesiástico vai nos chamar a atenção, porque você, olhando para esse evangelho e olhando para o ensinamento que o livro do Eclesiástico nos traz, é interessante, porque o livro do Eclesiástico, ele vai dizer o seguinte: aquele povo de Israel, eles estavam exportando, trazendo de fora uns costumes que não eram deles. Aqui o autor sugere a cultura grega. Eles estavam trazendo coisas que não lhes pertenciam e estavam adotando no meio deles esses costumes que não eram deles. E a gente precisa de olhar que quando se faz essa crítica, é porque existem dois caminhos que Deus coloca à nossa frente. Deus coloca o bom caminho, e nós temos do outro lado o mau caminho, que obviamente não é Deus que nos oferece. Mas nós temos a liberdade de escolha. E isto Deus nunca vai tirar de nós, porque Deus não se contradiz. Se Ele nos criou livres, e o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos fez livres para ficarmos escravos de outras coisas. Então, Ele não obriga ninguém. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Nós não somos um robô na mão de Deus, que Deus aperta um botãozinho e você faz do jeitinho que Deus quer. Não. Você, eu, somos livres para fazer as nossas escolhas. As escolhas que levam à vida e as escolhas que levam à morte. As escolhas que nos faz aproximar-nos de Deus e as escolhas que nos faz afastar de Deus. Lembre-se sempre disso. Deus está sempre no mesmo lugar e em todo lugar. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que afastamos de Deus. Depois da segunda leitura da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta esse projeto salvador, que ele chama de sabedoria de Deus, esse grande mistério, que às vezes para muitos se torna oculto aos olhos, que é o mistério da morte de cruz. O apóstolo Paulo sempre diz: eu prego Jesus e Jesus crucificado, para que a gente não possa esquecer do que foi capaz o amor, de entregar a sua vida em uma cruz, por nos amar simplesmente, e para querer nos salvar. Então, ontem eu escutava uma pessoa dizer: e agora então, nós precisamos honrar este sacrifício. Honrar com a nossa vida este sacrifício. O que significa isso? Jesus foi parar na cruz para a nossa salvação. Então nós devemos buscar essa salvação para honrar este sacrifício. Imaginem vocês crianças, filhos, filhas, já pensou, se tem lá envolvido num acidente ou coisa do gênero, e de repente seu pai pula na frente e morre no seu lugar, para salvar a tua vida. Aí você tem que falar: meu pai morreu para que eu pudesse continuar vivendo, então eu tenho que viver de acordo com a vontade do Pai. Eu tenho que honrar o sacrifício que Ele fez para que eu pudesse viver.
Quando a gente fala dos filhos obedecerem os pais, nós falamos também, porque os filhos honram o sacrifício que os pais fazem para criar, para educar, a mãe que sofre na gravidez, as dores do parto e tudo, e etc. E tal. Então os filhos têm que honrar esse sacrifício. Então é nesse sentido que nós somos convidados a honrar observando os mandamentos. Que Deus coloca os mandamentos diante de nós. E é por isso que Cristo, nesse discurso, ele vai falar de alguns, porque é plano de Deus para nós que nós observemos os mandamentos. E Jesus faz esse resumo dos mandamentos em um só, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E alguém fala, mas como resumiu? Porque quem ama a Deus e quem ama... Primeiro, quem ama a Deus ama o próximo. Se você não ama o próximo, porque você não ama a Deus, você está fingindo. Está mentindo. Agora, se você, amando a Deus, ama o próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cometer adultério, você não vai fazer um monte de coisa, você não vai roubar, não vai furtar, não vai fofocar, não vai caluniar, não vai difamar, porque você ama. E quando a gente ama, a gente não prejudica o amado, de forma alguma, a gente protege. Então, o Evangelho diz, se portanto, isso aqui é muito profundo, estás aqui no altar para entregar a tua oferta, e se você lembrar que tem um desafeto, Jesus está dizendo para você, eu não quero a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, e depois você volta aqui. Isso é muito sério. Eu costumo dizer assim, que de repente, se a gente parasse para pensar, né, daqui a pouco, quando começar o cântico do ofertório, né, e vocês começarem a passar a sacolinha, a hora que botar a sacolinha, a pessoa levanta e sai, né? Começa a levantar e sair. Porque vai lembrar que não conversa com a mãe, vai lembrar que não está conversando com o irmão, vai lembrar que falou mentira para algum, para outro, prejudicou. Então precisa reconciliar. Então, às vezes, como nós não temos um desafeto só, às vezes não dá tempo, né, da gente reconciliar de uma vez, mas começa... 1, 2, 3, e Deus vai estar vendo o seu esforço em reconciliar com aqueles que lhe são desafetos. E esse evangelho, né, quando Jesus faz bem esse questionamento da lei, levando-nos a olhar que a lei de Deus é o amor, ele tem 4 pontos importantes para nós destacarmos. O primeiro refere-se às relações fraternas. Quando Jesus fala do não matar, Jesus, ele expande a compreensão daquilo que é matar. E de repente alguém pensa que matar é eu pegar o revólver, dar um tiro na pessoa, dar uma facada no bucho, né? Dar um veneno, matei. Mas Jesus, ele amplia esse entendimento. Matar não é só isso, não. Isso é, na acepção da palavra, matar, literalmente. Mas existem muitas outras formas que você mata as pessoas na tua vida. Às vezes pela indiferença, às vezes por viver indiferença. Vocês sabem que é a pior coisa que existe. Se você tiver 3 pessoas, uma que gosta de você, outra que não gosta e outra que é indiferente, essa que é indiferente é a pior de todas elas. Porque aquela que não gosta, você já sabe que não gosta mesmo. Aquela que gosta, você sabe que gosta. Agora a indiferente é aquela que nem vê você, é como se você não existisse. Então significa você desprezou a pessoa. E nós vivemos atualmente a cultura da eliminação. O que significa? Usa-se esse verbo eliminar. Na raiz do verbo eliminar eliminar é matar. E essa cultura de Big Brother, infelizmente, que isso vem dos mais profundos, dos quintos, dos infernos, porque é incutir na cabeça de nós. Olha, você tem que ganhar na vida, mesmo que para isso você tenha que matar todo mundo que está na frente, eliminar, limpar o caminho para você ir conseguindo o que você quer. E isso não é cristão, isso não é de Deus. Então Jesus amplia esse entendimento do verbo matar, o 5º mandamento da lei de Deus, justamente para dizer que nós não devemos matar as pessoas com as nossas ações, com a nossa língua, com os nossos olhos venenosos. Tomem cuidado com isso, principalmente usando redes sociais para falar mal da vida dos outros. Rede social não foi feita para isso. E cristão não usa a rede social para essas coisas. Depois, segundo,
em relação ao adultério. A lei de Moisés, ela proibia. Só que Jesus vem então dar esse novo entendimento também. Por quê? Porque na época de Moisés, a mulher cometia adultério. E era apedrejada, vocês sabem disso. Nós temos uma passagem da mulher adúltera no Evangelho. Mas o homem, eram raríssimas as situações que ele ia ser considerado adúltero. Então ele podia ter uma, duas, três mulheres que às vezes não era considerado adúltero. Então Jesus vem dizer, não. O tratamento é igual, é para os dois. E ele vai dizer, primeiro, duas coisas que a gente entende aqui. Ninguém comete adultério do nada. Você não vai sair da igreja agora aqui, depois da missa, da bênção, né? E eu vou falar para você, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aí você sai ali fora e fala, eu vou cometer adultério agora. É assim que funciona? Não. O adultério é coisa pensada. O adultério é coisa planejada. O adultério é coisa maquinada aqui dentro por Satanás. A gente vai começar, vai se deixando levar. No começo é bonito, maravilhoso. De repente você recebe lá no Zap, no Face, lá onde, recebe, oi. Aí você fala, quem que é? Se você não sabe quem que é, por que você vai responder? Não, mas aí você vai. Oi, quem está falando? É um admirador teu. Aí pronto, aí o ego já vai lá em cima. E aí é que começa a trilhar o caminho do adultério. Por isso que eu estou dizendo, o adultério ele não nasce assim do de repente, não. Ele é pensado, né? Está andando na rua, fazer caminhada, né? Aí vê lá uma moça bonita, um rapaz bonito, sei lá eu, passeando com o cachorrinho. Qual que é o telefone do cachorro? É assim que começa. E tem outra coisa que Jesus chama a atenção. Ninguém comete adultério sozinho. Para cometer adultério precisa de no mínimo 2. Não tem jeito de cometer sozinho, porque aí é fornicação e outros pecados que não é o caso de falar aqui agora. Mas o adultério, nesse sentido, e o adultério não é só contra a esposa ou contra o esposo. O adultério é contra os filhos também. Porque a mulher que sai com o marido da outra está roubando o pai daquelas crianças. O homem que sai com a mulher do outro está roubando a mãe daquelas crianças. Está roubando. Então o adultério ofende também os filhos. Terceiro, divórcio. Aqui é o contrário. Na lei de Moisés permitia. E Jesus então vem dar esse entendimento, né, que o divórcio, ele vai dizer assim, não estava no plano de Deus. Mas aconteceu. A lei de Moisés previa dar carta de divórcio. Assim como não estava no plano de Deus o pecado, mas a serpente fez Eva e Adão pecar. E aí Deus vai com a sua misericórdia dar o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. Então quando a gente fala do divórcio, Jesus está dizendo que o homem e a mulher chamado a partilhar sua vida, só poderá essa união ser separada quando esta união tiver algo de irregular. Também não dá para falar tudo aqui, mas que a igreja tem os casos em que ela vai dizer, isso não foi um matrimônio, isso não foi um sacramento. Então vejam bem que Jesus vai olhar para essa possibilidade. Pode se casar de novo na situação do caso de morte, do caso do matrimônio. Mas aí, como eu falei para vocês, esta não foi a vontade de Deus. Mas aí o homem e a mulher estão nesta circunstância. Como é que se faz? A igreja então, dirigida pelo Espírito Santo, ela vem dizer que estes devem ser acolhidos, devem ser amados. Agora, se tem ou não tem uma restrição aqui ou outra, onde é que nós não temos restrição? Todos nós temos restrição em diversos lugares. Você não entra em qualquer lugar, tem restrição. Por exemplo, vai entrar no fórum de bermuda, não te deixam. Vai entrar de boné, não permite. Vai dirigir com menos de 18 anos, não permite. Então a igreja também tem normas. Olha, se você não tem essa idade, você não pode fazer isso. Para fazer isso, tem que fazer aquilo. Então não vamos, mas a igreja manda acolher os nossos irmãos nesta situação. Outra coisa, quando Jesus fala de arrancar o olho, cortar a mão, corta o pé, eu fico pensando, ele está querendo nos ensinar, não é para você levar isso no pé da letra. Se fosse levar no pé da letra, a hora que o padre pedisse assim, ergamos as nossas mãos para rezar o Pai Nosso, ia ter só o toquinho de braço de todo mundo aqui. Aliás, não ia nem falar, porque a língua já está cortada também, né? Porque a maioria dos pecados sai daqui.
Então o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é o seguinte: aquilo que te leva a pecar deve ser cortado. Tira da tua vida. Corta. Por exemplo, o cachaceiro, aquele que bebe até cair para a calçada. Cachorro lambe a boca. Aí ele fala assim: ai, eu só bebo quando eu vou no boteco. Então corta o boteco, não vai no boteco, você parou de beber. Você não bebe em casa, você não bebe em rua, você não bebe na festa, então não vai no boteco. Ai, o meu filho, ele só usa droga quando ele sai com o Zezinho. Então corta o Zezinho, para de sair com o Zezinho. Se é o Zezinho que está fazendo você pecar, então deixa o Zezinho para lá. Então Jesus chama a atenção daquilo que nos leva a pecar. Deve ser cortado. Quarto e último, refere-se ao julgamento. Jesus está dizendo: a lei de Moisés pede fidelidade aos compromissos com o juramento. Eles faziam lá os juramentos, tinha vários rituais. Mas Jesus vai dizer o seguinte: o juramento faz criar um clima de desconfiança. Quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, e a pessoa, antes de responder para você, ela já começa a falar: eu juro por tudo que há de mais sagrado, juro pela vida do meu filho, juro pela minha mãezinha amada. Mas por que está jurando tanto assim? Será que ele está desconfiado que eu não vou acreditar? Então, Jesus vai dizer: não é para fazer juramento, nem pelo céu, nem pela terra, não. E tem uns que faz um teatro que até se ajoelha, põe a mãozinha posta: pelo amor de Deus, eu juro. Não jurem, Jesus está dizendo, que o teu sim seja sim, e que o teu não seja não. Quando você disser para uma pessoa sim, a pessoa acreditou e acabou. Quando você disser não, a pessoa sabe, realmente é não. Ela não vai desconfiar de você. Mas para que isso aconteça, você tem que ser um homem e uma mulher da verdade. E lembro que Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele diz, aliás, no capítulo 6, versículo 14 de São João, ele diz: eu sou o caminho. Lembra do livro do Eclesiástico, fazer as escolhas, o caminho? Jesus é o caminho. Eu sou a verdade. Se você for homem e mulher da verdade, não precisa fazer juramento. E por fim, ele diz: eu sou a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.